Diego Iglesias aqui no seu Teresina Pode Tudo. Hoje nós temos um convidado especial que é pura comédia. É formado em jornalismo, letras, teatro e cinema, tem mais de 50 textos produzidos, 6 filmes no currículo. Tem 6 anos na TV, 10 anos na Escola de Teatro Gomes Campo e premiado como autor, diretor de teatro e em filmes de circuito nacional. Hoje eu tenho uma lenda bastante conhecida aqui em Teresina, famoso por um filme que assim pertenceu a uma geração. Com vocês hoje aqui, Franklin Pires, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Como diria, talvez dissesse meu amigo Lucas Nunes, daí é um currículo ou uma redação do Enem, gente? É enorme o negócio. Muita coisa, né? Então, Franklin, tu é um ator que veio da comédia, né? Então, assim, vamos começar falando desse filme que marcou a época, que é o Corpúsculo. Ele surgiu numa época... Inclusive, é um filme que você fez, é um filme de baixo orçamento, é um filme que ele representa muito da produção cinematográfica piauiense, não é isso? Isso, na verdade, ele é um filme de zero orçamento, né? Um filme assim, a gente só não fala realmente que é zero porque a gente acaba gastando dinheiro. Toda vez que a gente vai sair de casa, a gente já gasta dinheiro. Então, mas foi um filme que a gente fez, eu e Bide Lima. Na época, a gente estava vivendo de comédias no teatro. Nós somos um grupo que nós vivemos de teatro e de comédia. A gente fez um sucesso depois do outro. A gente começou com Monólogos do Ânus, que a gente lotou o teatro por 2 anos. Aí depois nós fizemos uma peça chamada Esculhambação. E aí depois veio esse sucesso do Crepúsculo, né? O filme e o livro. Eu fui no cinema assistir um filme, não sabia nem o que era. Aí quando entrou aquele vampiro todo branco, a menina começaram... Eu não sabia quem diabo era aquilo. Aí fui ver logo os livros, me apaixonei também. Aí disse, olha, Bide, eu acho que vai dar certo a gente fazer uma peça sobre isso. Nós fizemos a peça primeiro. Depois da peça, a gente, vamos fazer um filme? Vamos. Fizemos o filme, orçamento zero, a roupa que a gente tinha em casa, a gente comprou alguns figurinos para ficar parecido. Aí gravamos com uma câmerazinha caseira e tal. E aí, depois que a gente lançou, a gente pegou e fez a arte do filme, fez, né, ficamos parecidos com os personagens, mas só com Photoshop, né? Porque o cara é lindíssimo, não tem como eu ficar igual a ele, nem a Bide ficar como a Bela, que a Bide é a fera. Então, a gente fez o filme e na época estava muito na onda pirataria, né? Era um sucesso. Acho que o grande distribuidor de filmes nacional do Brasil foi a pirataria. A gente chegou num camelô, desses caras que vendia filme, entregamos uma cópia para ele. E essa cópia se explodiu e se dividiu pelo Brasil inteiro. Onde eu caminho hoje, o pessoal conhece tanto o Corpúsculo quanto o Mocambinho, devido a essa cópia pirata. Como é que foi essa produção desse filme? Foi assim, coisa de sangue mesmo ali, sangue no olho, vamos lá e assim, conhecimento, como é que era? Sangue no olho, a gente estava querendo muito fazer uma comédia pra gente ficar, na verdade assim, o intuito da gente fazer comédia no cinema era que as pessoas fossem ao teatro para ver a gente, que a gente ficasse conhecido do grande público e as pessoas fossem ao teatro. E deu tão certo que depois a gente fez o Corpúsculo, aí a gente fez a continuação que foi Eclâmpse, que era a sátira do eclipse, e depois Amanhecer, que era a sátira do amanhecer. Então toda vez que lançava um filme da saga, a gente lançava o filme da sátira Corpúsculo. Então a gente fez bastante sucesso na época. A Bide Lima, ela era minha grande parceira da época, ela e o Luciano Brandão. A gente fez esse trio memorável e a gente assim, a gente se acabava de rir nos bastidores, porque assim, tinha uma coisa que a Bide fazia, que eu acho que ela até hoje não acredita que ela fez, como por exemplo, dançar a bicicletinha, que ela dança, ela sai de saia, de bicicletinha, ela fazia aquilo com ódio no coração. Então, essa mulher faz que vai dar certo. Deu certo e o povo até hoje cai em cima dela quando vê, mas eu acho que vingou muito, porque ela até hoje é conhecida como a Bela do Corpúsculo. Tu tem uma trajetória muito atrelada à trajetória da Bide, né? Então assim, tu acompanhou ela enquanto aquela atriz que estava ali iniciando e até a secretária. Como é que tu vê a Bide, essa mudança da Bide, que era apenas aquela atriz, que fazia aquela comédia, e hoje, assim, como é que tu vê a mente dela para isso, o amadurecimento profissional e político também? A Bide, ela nunca foi apenas aquela atriz, ela era a atriz, ela é a atriz. Para mim, a Bide Lima, ela até hoje é uma das maiores atrizes que nós temos no Piauí.
Mas eu sempre gostei muito de trabalhar comédia e ela sempre teve esse tom cômico. Nós começamos juntos em 1900. Ela disse que começou antes, mas é mentira dela. A gente começou no mesmo tempo. 1998, a gente se conheceu e nós montamos logo um espetáculo chamado A Bela Entorpecida, que era uma sátira. Eu sempre gostei de sátiras de histórias infantis. E ela fazia personagens nessa peça que arrancavam com a galera. A gente ficou 10 anos em cartaz, viajamos o Piauí inteiro. E aí nós começamos a trabalhar juntos, né? E muitas vezes juntos. Aí a transição dela foi muito engraçada também, que foi por conta da comédia. Eu trabalhava na TV na época e um grande amigo meu, que já infelizmente não está mais entre nós, ele falou, olha, eu vou passar o carnaval em Bom Jesus, eu ia para lá fazer uma transmissão, mas eu não quero mais ir porque é muito longe. E eu e a Bid, a gente estava assim, os dois solteiros, sem dinheiro nenhum, dois para curtir o carnaval, não tinha grana para nada. Aí ele disse, tu não quer ir para Bom Jesus? Cobrir o carnaval de lá, eu... Quero, aí ele perguntou, aí ele falou assim, mas não tem cachê, o cachê que tem é R$200. Eu, eita, R$200, tá ótimo, vamos beber à vontade com R$200. Isso há 15 anos atrás. Aí o Bid, já tem ali, bora lá. Ela, vamos. Aí pegou e nós fomos. Aí nós conhecemos lá. Ele era vice-prefeito de Bom Jesus, Fábio Novo, nosso deputado, né, pré-candidato a prefeito agora. E nós o conhecemos lá, fizemos transmissão desse carnaval, a gente fez uma folia em Bom Jesus, ficamos conhecidos, logo chegamos botando televisão na cidade, fizemos uma loucura no carnaval, e de lá para cá as coisas começaram a acontecer, como uma onda, foi fluindo, fizemos o carnaval, depois a gente fez a Semana Santa, o Fábio começou a gostar do nosso trabalho, porque eu e a Bia, a gente realmente dava dura, a gente montava a bandeirola, embaixo do sol quente, apresentava o palco, fazia produção, sabe? A gente fazia todo o trabalho de uma equipe inteira, era feito por nós dois. Isso aí surgiu essa amizade entre vocês três, né? Você, o Fábio e a Bid, inclusive que ultrapassa inclusive até a vida política, politicamente vocês têm trabalhos. Isso, exatamente. A Bid, ela ficou trabalhando com o Fábio bem mais próxima a ele, mas eu sempre recebi ótimos cargos de confiança também do Fábio, que ele confia muito no meu trabalho. E aí nós ficamos em Bom Jesus, eu fiquei 10 anos trabalhando direto lá, eu todo final de semana. E aí quando ela foi convidada a ser secretária, e a primeira pessoa que ela veio dizer foi para mim, ela chegou na minha casa, foi lá para mim falar, olha, eu fui convidado e tal, será que eu aceito? Pelo amor de Deus, aceita, vai fazer. E aí ela acabou aceitando e me convidou para trabalhar junto com ela, eu tive lá na época, era a Fundação Cultural do Piauí, Fundac. E a gente ficou 3 anos e meio até trocar o governo. A gente ficou trabalhando juntos e depois a gente continua sempre juntos, trabalhando em tudo. Eu vou prestigiar ela nos eventos, ela vai me prestigiar, foi ver minha peça agora essa semana. A gente tem conseguido trilhar caminhos, agora um pouco mais separados, porque agora realmente ela está num caminho onde eu sempre soube que ela ia conseguir chegar nesse caminho da política, porque ela sempre teve um trabalho de assistente social, né? Ela sempre fazia essa parte muito forte. Ela sempre foi uma pessoa mais comunicativa do que eu sou muito tímido para muita coisa, mas ela não, ela sempre foi mais comunicativa, ela sempre foi uma pessoa que já chegava no povo e conseguia ajudar mesmo sem poder, que eu acho que essa é a grande ajuda. Às vezes ela tem histórias aí que a gente não vale a pena contar, mas de ajudar pessoas sem poder, sem ter condições mesmo financeiras, porque teve períodos em que a gente não tinha o vale do ônibus para ir ensaiar peça de teatro. Então eu trabalhava, eu dava vale para ela, às vezes ela pegava, me emprestava um dinheiro e ficava nessa coisa toda. E nós todos éramos um círculo de amigos que nós estávamos começando na vida teatral e a gente não tinha dinheiro para nada. Hoje em dia a gente continua sem dinheiro para nada, mas a gente está fazendo alguma coisa. Essa amizade de vocês, assim, você e ela, vocês têm uma visão do teatro, inclusive da comédia, mas também tem uma visão do teatro como ferramenta de educação. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, do teatro enquanto ferramenta, além daquela de preencher os palcos. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, que quem faz teatro de verdade estuda. Né? Uma grande diferença de um grande ator, de um bom ator, para um ator que ele está começando, ou ele nunca vai sair daquele marasmo que ele está, é que ele realmente, o ator ele tem que estudar.
Então a gente não só estuda o texto, a gente estuda o autor, a gente estuda a época que a peça aconteceu. E eu e a Bid, a gente sempre estudou muito, assim. Ela se formou, ela tem 2 formações, eu também tenho 2, a gente se especializou, ela agora está fazendo mestrado dela, eu fui estudar cinema, cada um foi procurar uma coisa, mas a gente sempre estudou. E a gente sempre acredita que a educação, ela é a grande porta, não só para o conhecimento, mas para uma vida melhor. Primeiro, o teatro ele serve para você entender a você mesmo. E depois ele ajuda você a entender o mundo. Então, quando você é uma pessoa que estuda, que você usa o teatro para isso, para você se entender e entender o mundo, as portas de muitas coisas estão abertas. Então, apesar da gente... Eu gosto muito de fazer comédia, a Bid também, mas a gente é ator preparado para fazer qualquer coisa. A gente não faz só comédia. E é isso que você falou. O teatro, ele serve para educar pessoas, ele serve para que a gente se conheça, ele serve para que a gente conheça também as pessoas, o modo que elas estão, olhando para você, a postura que você está, a maneira como você olha, se a pessoa olhando para a gente nos olhos, como ela está falando, a gente percebe se está nervosa, a gente percebe... Essas coisas a gente aprende também com o teatro. E aprende também outras coisas. Levando em conta esse papel do teatro, tu acha que a gente hoje precisa de uma política pública mais eficiente, que tenha também essa visão da arte, que inclusive é um dos projetos da Bid Lima. Então, assim, você acha que a gente precisa de gente urgente para isso, como um representante não só dos artistas, mas da própria população que está precisando de educação, de uma escola que funcione melhor e que tenha essa visão mais ampla, mais aberta? Olha, essa semana eu vi a André Beltrão falando que a gente não quer realmente só comida, né? A gente quer bebida, a gente quer diversão, que é arte, que já era aquela música dos Titãs, é tudo. Mas é isso. As pessoas, elas às vezes não entendem que a cultura, ela é tão preciosa quanto o ar que a gente respira. Primeiro, cultura faz parte do nosso dia a dia. A pessoa disser assim, não preciso de gente, cultura é o nosso dia a dia. É a música que você escuta, como você fala, é a comida que você come, é a roupa que você veste. Tudo isso é cultura. Então a pessoa que diz, artista não serve para nada. Claro, não serve para nada. E você está fazendo o que no mundo? Você acha que você não é influenciado por um artista? Por uma música que você escutou, por um livro que você talvez não tenha lido, mas você já ouviu falar daquela pessoa, por uma frase que te toca, por alguma coisa, uma roupa que você veste, a ideologia que você pensa, tudo isso é cultura, porque a gente não se forma sozinho. A gente se forma através de tudo que a gente vai vivenciando. E cultura é o conjunto de vivências e tradições de um povo. Então, assim, é claro que a gente precisa de mais políticas públicas voltadas para isso, para que a gente eduque as pessoas através da cultura, através do teatro, do cinema, da música. Parar de achar que isso é coisa só para gente rica. Não, isso é coisa para quem está vivo, isso é coisa para a gente. Cultura é para todo mundo. A gente tem um problema, assim, já de um tempo eu tenho observado que às vezes falta público em teatro porque o público não foi amadurecido o suficiente para consumir aquele tipo de espetáculo, né? Então, assim, tu vê que existem escolas particulares, por exemplo, aqui em Teresina. Nós temos um ótimo resultado na educação, mas são escolas que criam robôs. Elas querem preparar você para você passar no vestibular. E que às vezes falta um pouco do estímulo para quem quer ser para arte e para formar um público consumidor de teatro, de música e tudo. Tu acha que falta um projeto mais eficiente para as escolas, eu digo em termos geral, de tanto escola pública ou particular, uma atenção melhor para você formar uma plateia para isso? Olha, eu acredito que quando a gente fala que não tem plateia para assistir, não é porque a plateia, é porque a plateia ela desconhece. O povo desconhece o que está acontecendo. Às vezes, para você chegar até o povo, é muito difícil. Hoje em dia, o acesso à rede social, claro que está muito mais fácil você divulgar, mas ao mesmo tempo é tanta gente que não consome aquilo que está mais difícil você chegar. Antigamente, quando tinha só TV aberta, você anunciava na televisão, ia num programa de TV e as pessoas iam te assistir. Hoje a TV aberta praticamente já está extinta, né? Existe, mas ninguém assiste. Você, para divulgar na rede social, você tem que impulsionar e às vezes não chega naquele público que você quer, então está mais difícil você interagir com esse público. Então eu acredito que não é porque as pessoas não gostam de teatro, é porque elas não têm o conhecimento que está acontecendo. Falta, na verdade, uma política que a gente consiga manter o artista consiga se manter e consiga divulgar o seu trabalho e consiga estar sempre circulando.
Um outro grande problema do artista no Piauí é que ele, por exemplo, eu vou estrear uma peça. No meu caso, estreiei uma peça, aí consegui uma pauta no teatro, fiz aquela pauta, e aí depois apresentei uma vez. Uma vez não é suficiente para o público me ver. Eu tenho que circular, eu tenho que ter mais vezes. Só que toda vez que a gente vai fazer a apresentação, é como se eu estivesse fazendo um espetáculo novo, que eu tenho que fazer tudo outra vez. Então a gente tem que manter o público informado, a divulgação é muito importante e, claro, o conhecimento das pessoas. Mas as pessoas só vão conhecer se elas tiverem acesso. Se a pessoa não tem acesso a uma peça de teatro, se ela não tem acesso à música piauiense, se ela não tem acesso ao cinema, como é que ela vai gostar? Eu não posso gostar do que eu não conheço. Eu não posso gostar de morango se eu só comi cajá. E com relação a todos esses projetos, como é que tu vê a BID na Câmara? Tu acha que como é que ela trabalharia essa questão? Olha, eu acho que um representante da cultura, como a BID Lima, na Câmara dos Vereadores, ela é uma pessoa que vai defender todas as questões públicas quanto à política cultural para a cidade. E também é importante a gente dizer que ela não vai só falar dos artistas, não vai defender só os artistas. Porque a gente diz assim, vai defender só os artistas. Não, ela vai defender o direito de todos a terem acesso aos bens culturais. É claro que tem outras coisas sociais, que ela também está no programa dela, mas você colocar os bens culturais para que o povo possa consumir é um grande diferencial. Por exemplo, há muito tempo a BID ela já faz lá no bairro Memorare, ela faz ações que levam teatro, música, dança, circo de graça para as plateias do Memorare e para as plateias da Zona Norte. E a gente vê que são milhares, centenas de famílias, milhares, gente, que é exagero, mas são centenas de famílias que estão lá prestigiando, porque eles são carentes daquilo. Porque a gente vê que só tem esse tipo de ação quando é dia da criança e uma oportunidade política. Não é uma política pública. Sim. Então é importante a gente ter políticas públicas voltadas para trazer arte para a sociedade em geral, excepcionalmente para as periferias. E agora você tá com o filme Terra Querida, não é isso? Isso, estou com Fala Terra um pouquinho Querida. dessa produção. É um filme, só pelo nome a gente já sabe que ele traz o Piauí, que ele... É um filme muito bonito. Sobre a Batalha do Genipapo, mas assim, ele já é uma prova de resistência, esse filme, porque não ficou mais fácil não, tá? Só chegou pra gente um celular, claro, antigamente era mais difícil ter uma câmera, eu tive aquelas VHS enormes, e a gente tá mais fácil assim captar, mas o conhecimento é a grande chave. Se você não tem conhecimento, não adianta dar um celular na mão de uma pessoa que ela não vai saber fazer um filme. Mas o Terra Querida é um filme sobre a Batalha do Genipapo, por que é uma prova de resistência? Porque é um filme de época que se passa na época da Batalha do Genipapo, em 1823, em Campo Maior, mas é um filme que ele foi feito com R$300 mil. E você diz, nossa, é muito. Não, um filme de época, querido, ninguém faz com menos de 5 milhões, 10 milhões de reais. Tivemos ministérios piauienses com 10 milhões de reais que nem chegaram a circular tanto. E o filme ele circulou, foi para festivais, continua indo. Claro que não é o que a gente quer fazer. Eu não sou uma pessoa que eu quero fazer filme de baixo orçamento. Não, eu quero altos orçamentos. Mas se me der um orçamento qualquer, eu faço do mesmo jeito. Não aquele filme de 10 milhões de reais. Mas eu faço um filme com 10 mil. Certo. Tu tá com uma peça agora de teatro? Tô com uma peça chamada Mamãe é de Lascar, é uma comédia. Tô voltando à comédia agora, porque eu passei um bom tempo com teatro infantil. Mas aí eu fiz muito, adoro fazer teatro infantil, de vez em quando eu faço, mas eu gosto muito de fazer comédia e eu tava com uma vontade grande de fazer. E a BID, como ela vive fazendo peça e não me chama, aí eu fui fazer a minha sozinho. Mamãe é de Lascar, no teatro, em cartaz. Essa peça tem inspiração em quê? Eu ia dizer que era na BID, mas é mentira. Eu também não posso dizer que é na minha mãe, senão minha mãe me processa. Então, nas mães, essa é uma peça sobre mãe, sobre ser mãe. É claro que eu observei muito a minha mãe, mas também observei muito a minha avó e as minhas tias, todas mães, e tem um pouquinho de cada uma delas. Tem essa questão de você ser mãe solteira, a história de uma mãe solteira que criou sozinha o filho. Então é uma peça que ela faz rir e também emociona. E a gente estreou e tinham várias mães na plateia e depois, chegaram abraçando, dizendo, meu Deus, eu passei por tudo isso, porque as mães se identificam. Em determinados momentos elas sabem que elas acabam criando sozinha o filho delas em algum momento da vida, sabe? Então, assim, mesmo as que são casadas sabem que tem momentos que
só a mãe faz o papel de mãe. Sim. Como é que tá hoje essa questão do teatro infantil? A gente não tem tanta coisa, né, de produção. Tem muita coisa, inclusive porque é o teatro que mais dá dinheiro. Teatro infantil é um trabalho que você consegue público. Agora, assim, a gente tem que ver que também tem uma coisa que as pessoas pecam muito. Eles ainda estão tendo uma nova onda de teatro infantil, mas a maioria não tem qualidade. A gente tem que ter qualidade nas peças, porque o público infantil ele é mais exigente do que o público adulto. Se ele não gosta, ele chora, ele vai embora, ele começa a gritar e você não tem controle. Então você tem que ter ali uma qualidade visual. E uma grande preocupação que eu tenho é a história. Eu tenho que ter ali uma moral da história, tem que ter um contexto, tem que ter alguma coisa de valor, porque é uma idade que a gente precisa mostrar para a criança valores que às vezes são perdidos na internet. Então, no teatro, a gente resgata tudo isso. Conta uma historinha engraçada que todo mundo canta, mas sempre tem uma moral da história no final. E de uma certa forma também acaba criando, iniciando, né, um processo embrionário ali de uma plateia para as outras peças. Formação de plateia. Eu sou prova viva disso, viu? Tenho várias pessoas que chegam para mim, nossa, eu era pequenininho, eu só disse para não fala não, gente, vai entregar a idade da pessoa. É pequenininha, a pessoa mais alta do que eu hoje em dia. Tá certo, gente. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo maravilhoso com Franklin Pires, certo? Franklin, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi uma conversa maravilhosa, certo? Obrigado você, querido. Eu estou agora na escola de teatro, a gente está realizando algumas ações na escola, nós temos um festival de cinema que aconteceu semana passada, para estimular os alunos a produzir cinema, estimular os alunos a atuarem na frente e também atrás das câmeras. A gente vai estar com o Momento de Lascar em breve. Outubro é um mês das crianças e em breve vou estar estreando. Dezembro eu estreio A Baderna do Dragão, que é minha nova sátira no cinema. Tô ficando louco com esse filme, porque tá uma montagem que tá me deixando maluco. Mas em dezembro a gente estreia finalmente. Frank, só pra gente encerrar aqui, voltando um pouquinho ao assunto, eu queria que tu falasse um pouco da arte em geral nas escolas como um elemento de transformação, principalmente nas periferias. Que tu tem essa experiência já, né? Sim, eu trabalho ainda, né? Eu trabalho muito tempo com periferia, principalmente em cidades pequenas. Eu tive a grande experiência, que para mim foi uma grande experiência humana, que era de dar oficinas de teatro em cidades com menos de 20 mil habitantes. Eu já cheguei em cidades com 10 mil habitantes, onde as pessoas, é tão gratificante, porque quando você vai pegar aquelas crianças que nunca tiveram contato com teatro e vão fazer aula com a gente, quando dá o último dia, a gente recebe tanta coisa, tanto carinho, cesta de caju, não sei o quê, um presente, uma cartinha. Eu guardo cartas até hoje das crianças, porque para elas é um universo novo. Primeiro, porque elas estão em contato com o lúdico, com uma coisa nova chamada teatro, que na verdade é o faz de conta da vida delas, e às vezes elas não têm mais tempo para esse faz de conta. E outra coisa importante, que é o carinho que a gente tem, porque a gente que trabalha com teatro e vai trabalhar com criança, a gente acaba se aproximando delas e elas acabam retribuindo a gente com um carinho que às vezes elas não estão mais acostumadas a receber no dia a dia da vida delas. Então é uma troca muito grande que a gente faz trabalho com periferia, que faz trabalho com cidades pequenas, com comunidades. É um trabalho importante esse, porque a arte desenvolve o ser humano. O que é que tu acha que precisa para implementar esse tipo de projeto? Falta política pública, falta o quê? Vontade? Olha, para implementar esse tipo de projeto nas cidades, que eu acho que nós temos muita periferia aí precisando de mais política pública para começar, para levar esse tipo de projeto que humanize a pessoa, porque a gente está vivendo em Teresina hoje uma grande onda de violência, mas essa violência ela não vai se resolver somente com o policiamento, com a segurança. Ela vai se resolver com a educação e com a cultura. A gente não resolve o problema de uma cidade se a gente não dá educação e cultura para o povo. Então, quando a gente começa lá com a criança e o adolescente, desenvolvendo as potencialidades que ele tem para a arte, ele não é que ele vai ser um artista, mas ele vai encontrar novos caminhos para problemas que
assolam a vida dele. Às vezes o que falta é abrir uma porta, e essa porta é aberta pela cultura. Isso é um projeto da BID também, né? Esse é um projeto da BID, que eu espero que a gente consiga implementar, e a gente vai estar junto nessa nova jornada, que eu tenho certeza que ela vai conseguir realizar. Eu não preciso nem te perguntar se tu vai votar nela ou não, né? Certo, gente. Obrigado, Franklin. Obrigado. Ficamos aqui nessa edição do nosso Teresina Pode Tudo. Muito obrigado, gente. Até mais.